Hello people! E aí, como você tá? Tudo certo? Bem, nesse vídeo eu vou te contar certinho como você vai usar as preposições in, on e at da maneira certa. Referentes a lugares, tá? Ela também serve para indicar tempo, mas nesse vídeo especificamente eu vou falar como você usar para lugares. Legal? Então, vai saber tudo depois da vinheta. Golden! Vamos lá então, né? Então, falando das preposições de lugar, eu tenho que lembrar para você uma coisa interessante, né? Normalmente, o inglês é mais fácil, é mais simples que o português, né? Na maior parte das situações. Mas nessa específico das preposições, o português é mais fácil. Porque o português, ele tem a junção do em mais a que vira na. Em mais o que vira no, tá? No inglês, nós não temos essa junção, né? Então, para a gente usar as preposições, a gente tem que usar, quando a gente quer falar no e na, a gente tem que usar o in, o on ou at, mais o artigo the, que seria o, a, os, as, tá? Então a gente vai ter que usar, para fazer no, a gente tem que usar como se fosse em mais o, ou em mais a, certo? Que a gente já tem pronto no português no e na, e no inglês não tem. Então, já para começar, é isso. Um exemplo, por exemplo, quando eu falo aqui agora, eu posso falar I'm in the bedroom, né? Então, in the bedroom. Eu estou no quarto. Agora, no português, eu estou no quarto. Eu não preciso usar duas coisas. No inglês, eu sou obrigado. Beleza? Então, essa é a primeira questão importante para eu lembrar para você. Mas como usar cada um, né? Então, vou começar pelo on. On, a gente fala de superfície, quando algo está na superfície de algum lugar, certo? Então, por exemplo, se eu vou falar de um quadro, eu vou falar the frame is on the wall, né? O quadro está na parede, está sobre a parede, tá? Então, quando a gente quer falar algo que está na superfície, mesmo que seja algo que a gente não costuma pensar assim no português, no inglês a gente tem que pensar. Por exemplo, this bottle is on the desk. Né? Essa garrafa está na minha mesa de trabalho, on the desk, tá? Lembrando que table é a mesa que a gente come, chutei a cana. Todo vídeo eu chuto esse tripé, esse bendito tripé. Bem, então se eu for falar sobre algum lugar, eu uso on. Então no caso, por exemplo, this bottle is on the desk. Essa garrafa está sobre a mesa. Legal? E eu uso o on também em outras questões, né? Eu uso o on também para meios de transporte, né? Então, eu uso o on, por exemplo, you are on the bus. Você está no ônibus, né? Então, meios de transporte, on the subway, né? No metrô, etc. Eu uso também on, tá? Vamos lá. Também tem uma peculiaridade, né? Estou falando on, transporte público, né? De massa, né? Quando eu falo transporte individual, uso in. Por exemplo, I'm in my car. Eu estou no meu carro, tá? Então, quando for transportes de massa, aí eu uso on, tá? Se for transporte individual, in, tá? Bem, e também uso on para coisas no meio eletrônico, assim, tipo rádio, TV, internet. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. I saw my best friend on the internet, né? Então, eu vi meu melhor amigo na internet, tá? Então, on the internet, tá? Então, quando eu tô falando de algum meio eletrônico, eu uso on. Por quê? Não sei, é a regra, certo? A regra de coisas que são meio imateriais, assim, né? Então, a gente usa on. Beleza? A gente usa on também para falar de rua, tá? Então, por exemplo, Ayla is on the Mazei Avenue, tá? Então, Ayla está na Avenida Mazei, tá? Então, quando eu quero falar de uma rua, você está sobre a rua, né? Você não está dentro da rua. Você não está enfiado com o pé lá dentro do cimento, certo? Você está na rua. Então, quando eu for falar que estou na rua, eu uso on, tá? Bem, tem algumas coisas específicas que eu vou explicar já daqui a pouco. Aqui tá todas nas minhas anotações. Bem, in. Quando eu uso in, é porque não se refere à superfície, se refere dentro, por exemplo, né? Então, I'm in my home, né? Eu estou na minha casa, né? Dentro da minha casa, certo? E aí, como eu estou em minha casa, né? Estou em minha casa, não preciso do the, né? Então, in my home, não preciso falar in the my home, né? Aliás, seria até errado essa frase. Bem,
Então, estou na minha casa, né? Estou em minha casa, então, in my home, tá? Então, the water is in the bottle, tá? A garrafa está dentro da garrafa, in, tá? Na parte interna da garrafa, in the bottle. A gente usa in também para falar de países, cidades ou estados. Por exemplo, I live in Brazil, né? Eu vivo no Brasil. Né? Coloquei Brasil com S de propósito, né? Porque eu sou brasileiro, escrevo Brasil com a letra S, certo? Bem, agora falando do at, tá? O at, ele é usado mais para lugares específicos. Então lembra que eu falei lá da Mazei Avenue, né? Um abraço aí pessoal da Zona Norte aqui de São Paulo, inclusive. Então, quando a gente fala um número específico, aí eu vou usar o at, tá? Então o at é para coisas mais específicas. Então, por exemplo, now I'm at the 200 Tucuruvi Avenue, né? Now I'm at 200 Tucuruvi Avenue. Então eu estou agora no número 200 da Avenida Tucuruvi. Então quer dizer, eu estou dando um número específico, então é um lugar específico, então aí sim eu posso usar o at, tá? Vamos lá, em alguns casos posso usar os dois, tá? Eu posso usar ou o on ou o at, ou posso usar o in ou o at, tá? Então, por exemplo, they are at the school of them, né? Eles estão na casa deles, na escola deles, aliás, né? Eles estão na escola deles, they are at the school of them. Ou poderia ser they are in the school of them, né? Então eles estão na escola deles da mesma forma. Então nesse caso, a escola, tô falando na escola deles, então é um negócio específico, eu posso usar ou o at ou posso usar o in, porque eles estão dentro da escola, beleza? Também tem situações que eu poderia usar o on. Por exemplo, Stella is on the park. Stella está no parque, certo? Então na superfície, então parque é um lugar externo, externo não poderia usar in, certo? In é só dentro, então como é um local externo, on, tá? Mas se eu usasse, por exemplo, Parque de Ibirapuera, aí eu poderia usar ambos. Poderia usar, por exemplo, Stella is at the Ibirapuera Park, ou poderia usar Stella is on the Ibirapuera Park, tá? Poderia usar os dois exemplos, os dois tipos, tá? Então tem algumas situações que eu posso usar ambos, tá? Posso usar tanto at como posso usar o in ou o on. Bem, o at você já viu que ele é específico, então se você quiser falar de um lugar específico, ele é coringão, né? Você vai poder, não Corinthians, pelo amor de Deus, eu sou São Paulino, mas enfim, né? O at, ele é um coringa, você pode usá-lo na maior parte das situações, basta você deixar o local mais específico, você pode usar o at em praticamente todas as situações. Legal? É isso. Então, bem, se você tiver qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, né? Com todos aqueles que você acha que podem ser mobilizados aí por esse vídeo, você pode se ajudar, que estão buscando se aprimorar no inglês, né? E peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Que aí o YouTube vai ver que você está se interessando por esse conteúdo, vai dar uma moral para mim, tá? Agora, se eu posso te recomendar uma coisa, vou recomendar o quê? O curso da Alessio Alvino Inglês com a Gringa. Nesse curso você tem aulas do básico, do intermediário, do avançado. Tem alguns bônus, né? Por exemplo, no momento tem bônus de inglês para viagem. Ela dá aulas ao vivo, né? Toda semana de conversação, tá? Então, é um curso bem legal. E além do mais, você vai ter um suporte completo. Você vai ter o suporte dela, tá? Ela dá um suporte para você. E você comprando pelo meu link aqui que tá na descrição, eu também vou te dar o meu suporte pelo WhatsApp. Tá? Então qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um WhatsApp para mim, uma mensagem de áudio ou um texto e a gente troca uma ideia por lá. Então às vezes você tem uma dúvida específica. A Alessio, ela é nativa no inglês, ela é americana. Eu sou nativo no português, sou brasileiro. Então quer dizer, às vezes alguma dúvida você acha que é mais específica dessa transição, né? Do português para o inglês e tal, né? Então se você achar que é mais indicado perguntar para mim, pergunta para mim. Se não, pergunta para ela. Então você vai ter um pacote completo, né? Você pode tirar a dúvida e buscar informações da maneira que for melhor para você, tá? Mas para fechar mesmo, se você quiser realmente desenvolver, eu ainda tenho alguns horários para aulas particulares, tá? Nesse momento tenho poucos, né? Então, eita, tá estourando fogos aqui. Não sei se você tá ouvindo, mas os fogos é de alegria de falar para você que eu ainda tenho alguns horários disponíveis para aulas particulares, tá? Poucos, né? Eu já falei aqui em um vídeo, eu falei um pouco sobre mim, aqui no canal tem um vídeo falando um pouco sobre a minha carreira,
e atualmente sou professor da rede municipal de ensino aqui em São Paulo, então quer dizer, não tenho muitos horários disponíveis, mas tenho poucos ainda, então corre, manda um e-mail lá, pro e-mail que está na descrição, e aí por lá eu vou conseguir te falar quais horários que eu tenho disponíveis, pra gente ver qual horário que fica melhor para você, para realmente você dar um up no seu inglês, alcançar todos os seus objetivos que você quer com essa língua. Legal? Então, vejo você no próximo vídeo. See ya!